Olá, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nosso encontro dessa quarta-feira. Vamos falar um pouquinho de uma outra habilidade dentro dessa proposta, né, de desenvolver esse autoconhecimento. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Boa noite, então. A gente falar dessas habilidades, né? Eu tenho sempre falado aqui nas nossas lives que eu gosto de trazer não só uma questão prática, né? Mas coisas que nós realmente podemos fazer, podemos desenvolver, podemos trabalhar. Boa noite, Vânia. Bom você aqui. Muito bem. Muito bom voltar, né? Toda quarta-feira aqui. Bom, vamos começando devagarzinho, enquanto o pessoal vai entrando, né? A gente falar um pouquinho. Quando a gente pensa em inteligência emocional, eu falo que a primeira coisa que eu gosto de discutir, né, dentro desse processo, quando a gente fala das emoções, dos sentimentos, da valorização que a gente precisa dar, né, ou seja, reconhecer nossos sentimentos, nossas emoções, independente se sejam boas ou ruins. É lógico que dentro do nosso processo de autoconhecimento, quanto mais a gente consegue perceber todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos e como que eles influenciam nas nossas ações, nos nossos comportamentos, na forma que a gente fala. Então, isso já é um grande processo aí, a gente conseguir perceber. Porque enquanto estamos nos sentimentos e nas emoções que são positivas, é tranquilo, né? Agora, lidar com as nossas emoções e com os nossos sentimentos que são ruins, que são negativos, aí é a chave, né? É o principal que a gente vai poder falar hoje dentro desse processo da inteligência emocional. Por que eu falo assim, né? Eu coloquei esse título Desenvolvendo esta habilidade, porque é uma habilidade que pode ser desenvolvida sim. Até, vamos pensar, há uns 30 anos atrás, 40 anos atrás, ou seja, bem recente, né? Quando a gente pensa aí no conceito de ciência, a inteligência emocional, ela não era tão valorizada ou tão reconhecida, né? As pessoas eram avaliadas somente ou quase somente pela inteligência geral que a gente fala, né? O quociente de inteligência, o famoso QI. Mas o que se percebe, né? Que depois que o Daniel Goleman, que escreveu o livro da inteligência emocional, depois dele vieram vários estudiosos do assunto, né, para falar sobre a inteligência emocional, mas o que se percebe? Que você ter só o conhecimento técnico, né, o conhecimento teórico, não é o suficiente para alcançar o sucesso que a gente fala principalmente no meio organizacional, lógico, nas nossas relações interpessoais também. Mas quando a gente pensa em inteligência emocional, ela está muito ligada, essa habilidade, ao nosso trabalho, né? Então, assim, em outras lives a gente falou muito sobre as relações interpessoais, relações afetivas, né? A resiliência, lidar com o estresse. E todos esses assuntos que nós tratamos, eles vão complementar dentro desse processo da inteligência emocional, né?
Então eu volto depois a falar um pouquinho da questão dessa inteligência geral e da inteligência emocional, né? Fazer, na verdade, essa comparação que eu falo, né? Então, como eu havia começado a falar, é lógico que precisamos ter esse conhecimento teórico, científico, técnico, mas se não tivermos essa inteligência emocional para lidar com as situações difíceis de uma forma equilibrada, isso também nos prejudica ou até nos prejudica muito. Em 2014, se não me engano, né, um voo da Avianca indo para Belo Horizonte, não me lembro de onde, foi muito falado na época porque o piloto precisou fazer um pouso forçado, né? E diante do problema que foi apresentado, o que ele fez? Ele avisou a torre de comando que precisaria fazer, sobrevoou a cidade por algum tempo para gastar o combustível e fez esse voo com sucesso, né? Ninguém saiu machucado, sem nenhuma tragédia, vamos pensar assim. E foi muito falado, porque exatamente o que se precisa nesses momentos turbulentos, nesses momentos conflituosos de dificuldade, é exatamente manter esse controle, ter a inteligência emocional para lidar com essas situações, né? Ou seja, não desesperar no momento que é muito desafiador. E isso, né, gente, quando a gente fala em momento desafiador, nós vivemos isso muito tempo na nossa vida, né? Vamos passar por situações que precisamos realmente desenvolver. Então, voltando no quociente de inteligência, falando da inteligência geral, né? Inteligência que é aquela capacidade de resolver problemas, as questões muito lógicas, né? Abstratas. A inteligência emocional, ela pode ser desenvolvida. E depois a gente vai falar um pouquinho de algumas práticas aí. Então, o que é essa inteligência emocional? Comecei falando um pouquinho desses exemplos, né, trazendo um pouquinho desse contexto aí, mas quando a gente pensa na inteligência emocional, é a capacidade de perceber, reconhecer nossas emoções e sentimentos, não só nossa, mas a dos outros, e saber gerir, né, e saber realmente organizar isso e lidar com isso nos momentos que são difíceis. Né? Como eu disse, é lógico, às vezes no momento de uma emoção também muito boa, de uma empolgação, a gente também age no impulso, às vezes sem pensar. Mas a chance de agir de uma forma, vamos pensar, desajustada, é menor do que quando a gente age numa emoção, por exemplo, de raiva, né? De tristeza, de desespero. Então, são situações que realmente nos tiram esse equilíbrio. Quer dizer que se eu vou desenvolver minha inteligência emocional, eu vou estar sempre equilibrado? Não, a gente tem nossos altos e baixos, né? Nós temos as situações que nós vamos vivenciando, tem momentos que nós estamos mais estressados, tem momentos que os problemas às vezes surgem todos de uma vez só. Então, mas quando nós conseguimos perceber, né, essa influência dessas emoções, não só nas nossas reações corporais, mas nas nossas reações também, né, ou seja, de ação, a gente consegue lidar com isso de uma forma melhor, tá? Então, assim, o que normalmente a gente precisa pensar? Dentro do aspecto, vamos colocar profissional, né? E eu falo isso porque são os maiores problemas que surgem, é o quê? Muitos, né, líderes, pessoas que trabalham com grandes grupos, têm uma capacidade grande de liderança, têm um conhecimento sólido, têm possibilidades boas, mas não têm essa inteligência emocional ou saber, né, lidar e conhecer a emoção dos outros também. Então, traz muitos problemas, normalmente, né? Então, assim, não que o nosso foco vai ser só no organizacional, mas é um ponto que pega muito, né? O conhecimento, gente, eu falo que o conhecimento a gente consegue adquirir de várias formas, né? Qualquer coisa que eu quero saber atualmente,
eu posso ir lá no Google e eu pesquiso, né? Então, assim, é muito fácil, o acesso ao conhecimento, ele está muito... É muito fácil. E ter, então, essa inteligência emocional é o grande diferencial. É o grande diferencial do momento que a gente precisa pensar, né? Saber lidar com as pressões, saber lidar com esses conflitos, né? Entender, às vezes, a gente está num contato com o outro, principalmente as pessoas que trabalham diretamente com o outro, né? Entender, que a gente fala não só a empatia, né? Mas entender o que o outro está vivenciando, e a gente conseguir não levar isso também, se às vezes a pessoa é indelicada, né? Desrespeitosa, ou a gente saber entender isso, não levar isso para o lado pessoal. Então, assim, vários exemplos que a gente poderia colocar, né? E principalmente a gente pensar que várias situações nós precisamos lidar ou agir com essas emoções bem equilibradas. Então, assim, eu coloquei, né, saber lidar com os sentimentos, como as preocupações, angústia, raiva, medo, é importante. Travou de novo a minha internet? Não é possível, né, gente? Tá. Vamos lá, me dá um feedback aí, né? Então, o que é o mais importante da gente pensar dessa inteligência emocional? Eu consegui identificar sentimentos e as emoções, como que elas reagem, né? Como que elas reagem, ou na verdade, como que eu reajo diante, né? A inteligência emocional pode ser desenvolvida na infância? Sim, sim. Até, né, quando a gente fala pode ser desenvolvida na infância, é uma pergunta interessante, porque às vezes a gente não deixa que a criança, né, lide com as situações, às vezes a gente protege ou não deixa ela ter esse momento de frustração, porque isso é importante, né? A frustração aí para a criança, para ela conseguir realmente entender, né, que eu preciso passar por essa situação, por algo que não vai ser muito satisfatório, para que ela consiga buscar esse equilíbrio, né, que a gente fala aí, essa força interior aí, e que começa realmente na infância. Lógico que a gente tem traços de personalidade, pessoas com mais facilidade de lidar com isso do que outras, né? Mas sim, a inteligência ela pode ser desenvolvida e começa aí na infância, né? Quando a criança vivencia, passa pelas experiências, é aceita, né? Eu acho que é importante a gente pensar isso, esse acolhimento, aceitar os sentimentos da criança, né? Quando ela faz pirraça, quando ela fica brava, quando ela fica agressiva, né? Acolher esse sentimento que a gente fala, mostrar, né? Entender que ela está vivenciando isso, mas que isso passa, né? Eu falo que dentro do processo da inteligência, desenvolver essa inteligência emocional, é importante a gente pensar que vamos viver esses momentos de conflito, né? De situações que são desagradáveis, mas que isso passa, né? E eu falo que em todas as situações a gente pode pensar assim, mas na inteligência emocional mais ainda, né? Porque se a gente entra num processo ali do descontrole, por exemplo, o sentimento, né, que eu coloquei aqui na emoção da raiva. A raiva é uma emoção que ela cega, né? A gente fala que as pessoas que agem na raiva, elas agem realmente sem pensar, somente no impulso. O impulso, eu até falei na nossa live sobre o estresse, né? O impulso ou essa reação que às vezes a gente tem impulsiva de certo descontrole, ela vem de um mecanismo de defesa, de uma herança que a gente tem, né, de lutar ou fugir diante de uma situação desagradável. Então, quando a gente está no momento de raiva, às vezes a nossa reação é essa, impulsiva, né, de luta, né? E o que a gente precisa pensar? Que aí é o que a gente vai trabalhar dentro dessas técnicas aí, a respiração, parar, entender que às vezes a emoção me faz agir de uma forma, eu parar e pensar e agir de forma diferente, né? Quando a criança se descontrola, o que a mãe pode fazer, né? Eu falo que a primeira coisa, a criança ela vai ter os momentos de raiva, de birra, de pirraça, porque a criança ela vai agir, né, de acordo com uma necessidade dela,
com pouca reflexão nos primeiros, né, na primeira infância aí diante disso. Ela não tem uma reflexão assim, eu vou chorar porque eu chorando eu ganho a mamadeira, né? A primeira forma de comunicação da criança é o choro e ela vai aprender dessa forma. À medida que ela vai desenvolvendo as habilidades, quando a gente fala da linguagem, ela vai utilizando outras formas de comunicação e elaborando essa forma aí de solicitar. Só que em algumas situações a criança, ela ainda, né, vamos pensar nas crianças um pouco maiores, ela ainda vai utilizando mecanismos de busca de satisfação. Então ela vai fazer uma pirraça, ela vai chorar, ela vai gritar, né, ela vai ter alguns comportamentos e aí cabe aos pais ou responsáveis, né, que cuidam dessa criança realmente mostrar para ela como que ela vai se comunicar. Se uma criança que está sempre chorando, sempre fazendo pirraça e a mãe vai sempre atender, ela não vai aprender outra forma de se comunicar, outra forma, uma forma mais, vamos pensar, elaborada de agir. Então ela vai continuar fazendo esses comportamentos. Então se a criança descontrola, a gente tem momentos, daí depende muito de cada situação, né? Mas se ela se descontrola, no primeiro momento não adianta a gente tentar falar para, né? Porque ela não vai parar. Então assim, deixar que aquela emoção saia e aí depois mostrar para ela o que realmente é o adequado fazer, né? Muito bem. Técnicas ou treinamentos que precisam para aplicar ou treinar para desenvolver a inteligência emocional para crianças e adolescentes? Tem, né? Assim, a gente tem eu falo que a primeira coisa dentro dessas habilidades todas que a gente está trabalhando, né? Por isso que o tema aí é autoconhecimento, é proporcionar isso, esse autoconhecimento, né? Depois eu vou responder a Simone aqui, né, Simone? Mas assim, o processo que a gente fala, o processo terapêutico, né? A psicoterapia ela proporciona isso, esse autoconhecimento, e quando eu me conheço, eu consigo lidar, né? Eu consigo organizar, eu consigo agir de uma forma mais adequada, mais equilibrada, porque eu sei como que eu vou agir, eu sei o que uma emoção desencadeia em mim. Eu acho que esse é o momento da gente pensar exatamente isso, o que uma emoção desencadeia em mim, né? Quem né, vivencia esse momento de raiva, o que a raiva desencadeia? Algumas pessoas vão ficar com raiva, vão querer agredir fisicamente, algumas pessoas vão agredir verbalmente, algumas pessoas vão quebrar algum objeto, né? Então assim, cada pessoa vai reagir diante das emoções de uma forma diferente, levando em consideração a personalidade. Então quando eu consigo entender como que essas emoções, o que essas emoções desencadeiam em mim e fazem como eu começo a fazer diferente ou buscar recursos para que eu faça algo que seja mais satisfatório. Não tem uma idade mínima para iniciar, porque o processo de desenvolvimento do ser humano ele inicia desde a gestação, né? Então, todas as situações que vivenciamos, elas são situações que vão nos proporcionar crescimento, desenvolvimento e aprendizado. Então, em todas as situações que as crianças vivenciam, né, o adolescente ou mesmo nós, enquanto adultos, vivenciamos, elas vão trazer alguma resposta para a gente enquanto processo de mudança, de crescimento, né, de aceitação. Então, todo momento, né, é momento de mudança, vamos pensar assim, de evolução, de crescimento, porque a nossa tendência, né, a tendência do ser humano é essa, é de evolução, é de crescimento. Coloquei isso outro dia num post, né? Essas vivências vão nos trazer marcas, cicatrizes, mais aprendizados, e o ponto final dessa trajetória nossa é a felicidade, né? A busca que a gente tem sempre pela felicidade. Demonstrando o que fazer diante de ser isso, o desenvolvimento da inteligência emocional, o autoconhecimento leva ao reconhecimento de sim, um dos principais aspectos do desenvolvimento da inteligência emocional é esse, é o autoconhecimento, é a empatia, né? Porque a inteligência emocional é eu conseguir gerar as minhas emoções e também entender as emoções e os sentimentos dos outros, né? Não é só relacionado a mim. Então, assim, voltando um pouquinho, né, no que a gente falou sobre a inteligência emocional e a inteligência, vamos pensar,
processo, né, intelectual, cognitivo, e que antes isso era muito mais valorizado, né? Os testes de QI que mediam a inteligência, né? As pessoas iam passar por um processo seletivo, a avaliação normalmente era feita, né, com os testes psicológicos, né? Até hoje fazemos os testes psicológicos numa avaliação, por exemplo, profissional, e o principal era medir a inteligência daquela pessoa, né? E hoje em dia, o diferencial nesse processo, por exemplo, passar por um processo avaliativo, profissional, é muito avaliar dessa inteligência, né? Saber lidar com as pessoas, saber lidar com as situações, tirar proveito dessas situações, né? A gente fala muito dentro do processo da inteligência emocional, não só lidar com o outro, mas principalmente a gente buscar recursos dentro de um problema, ou seja, o nosso foco ele tem que ser no positivo. Então, assim, as ideias, a pessoa pessimista, que não consegue achar uma solução, que só vê o problema daquilo, isso não é um conceito que a gente também considera dentro da inteligência emocional. Bom, deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui para vocês, né? Tentar também, dentro desse processo, a gente desenvolver os nossos pontos fortes. Todos nós temos, né? Lógico que temos defeitos, mas também temos algumas habilidades, temos nossos pontos fortes, e são eles que vão também nos ajudar nesse processo de gerir essas emoções, né? De organizar tudo tudo que acontece, tudo que a gente vivencia e tirar proveito daquilo tudo. Então, assim, vamos pensar, a inteligência emocional, capacidade de reconhecer essas emoções, saber lidar com elas de uma forma que a gente fala equilibrada, né? Entender o outro, né? As emoções do outro. Quantas vezes as pessoas diante de um processo no atendimento, né? Ficam nervosas, agressivas e leva aquilo para o lado pessoal e aí a irritação fica muito maior, né? Então a gente pensar em que quando acontece isso, né, como lidar com essa inteligência, com esses conflitos, a primeira coisa é essa, entender as emoções, reconhecer essas emoções, né, é o primeiro momento que a gente fala da percepção, eu reconhecer que uma emoção está influenciando o meu comportamento. Segundo ponto, né, que eu falo em todo o nosso processo, aceitação. Seja bom ou seja ruim, aceitar que isso está acontecendo nesse momento. Terceiro, eu reconheci, aceitei, percebi como que isso o que desencadeia e a partir daí buscar recursos para mudar, né? Falei do exemplo da raiva, porque é o que a gente vê muito. A gente vê muito isso no trânsito, né, gente? As pessoas no trânsito, elas têm o que a gente fala que existe até um estudo falando como que o carro, né, e dependendo do carro, eles dão uma sensação de poder para as pessoas, que as pessoas às vezes ganham ali ganham não, né? Desencadeiam comportamentos que são extremamente agressivos, né? Diante de uma situação no trânsito, a gente vê as pessoas, né, jogando o carro em cima do outro, fechando, falando palavrão, deixando gesto com a mão, né? Às vezes as pessoas param, descem do carro para brigar, né? Isso é ter inteligência emocional, né? E aí, o que é importante a gente pensar? Todo esse contexto que nós estamos vivendo de pandemia, ele também proporciona ele também desencadeia, né, comportamentos mais agressivos, menos controle dessas inteligências, por conta do estresse, da preocupação, do medo, da incerteza, tudo isso que a gente vem vivenciando ao longo das nossas lives, a gente, né, fala um pouco, acho que isso já tem esse tempo aí que a gente tem refletido sobre isso. Então, assim, e também entender, né, que o contexto ele vai influenciar, que não quer dizer que eu tenho essa habilidade, que eu sempre vou agir de uma forma equilibrada, né? Mas quando eu realmente me conheço, eu consigo buscar esse recurso melhor, né? Eu trabalho no Uber, mas sou muito calma.
Que bom, que bom. E a gente precisa, né, pessoal, assim, eu falo que dentro desse processo organizacional, a gente entender o perfil da pessoa, o traço de personalidade, como que ela vai lidar, né, o que ela, a profissão dela, né, a função dela ali é extremamente importante, porque a gente fazer algo que é longe do nosso perfil, do que a gente gosta, do que nós nos identificamos, também traz esse estresse e essa maior dificuldade de lidar também com as emoções, né? Traz o quê? Esse descontrole, né? Essa irritação, essa falta mesmo de consciência de como lidar com os momentos conflituosos, né? Como volto a dizer, a gente sempre vai vivenciar, né? Não estamos livres de vivenciar situações difíceis. Mas aí quando desenvolvemos, e aí vem todas essas habilidades, né? Por exemplo, quando eu falei sobre a resiliência, né? Resiliência é exatamente essa capacidade da gente lidar com uma situação conflituosa, passar por um processo de tensão e voltar ao nosso estado normal, né? Isso que a gente falou. Então, assim, quando a gente fala da inteligência emocional, entram todos esses aspectos. A nossa resiliência, a nossa empatia, né? Não só esse controle emocional, mas esse autoconhecimento, autoconfiança, né? Eu preciso confiar em mim, eu preciso acreditar que eu sou capaz, eu preciso saber que eu tenho habilidades para lidar com situações sem me deixar bater, né? Sucumbir a alguma situação. E nada melhor do que a gente, nesses momentos, a gente exercitar isso. Porque enquanto tá tudo bem, não tem nem como eu exercitar, né? Se eu vou ter essa habilidade aí de conseguir gerir essas emoções de uma forma adequada, né? Se eu vou conseguir buscar esse controle. É exatamente na crise, no problema, na adversidade, na situação ruim, que eu vou realmente conseguir buscar e desenvolver essa habilidade, né? Ter consciência dessas emoções, então, entender como que elas vão nos influenciar é o primeiro passo. Manter sempre a nossa mente na solução. Esse é um outro aspecto que nós precisamos desenvolver, essa ideia positiva, né? Essa visão de que ver vários ângulos da situação. Eu não sei se eu já falei aqui, eu acho que sim, né? A gente precisa, às vezes, nos desligar um pouco, sair do problema para conseguir ver como que é a solução disso. Eu falo que é igual você ver um quadro, você não consegue ver o quadro dentro da moldura. Você tem que sair e olhar de frente. Então, entender uma situação conflituosa, um problema que estamos vivendo, a gente precisa exatamente olhar de outra forma, né? Com foco no positivo, na solução. Porque se eu mantenho o meu olhar para o problema, eu não consigo sair dele, né? Porque quantas pessoas falam assim, nossa, mas eu sempre faço dessa forma, eu busco fazer tudo direitinho, as coisas dão errado. Então, vamos mudar a forma de fazer, né? Você está fazendo tudo da mesma forma, não está tendo um resultado diferente, como que você quer? Então, olha só, eu coloquei alguns sinais das pessoas, né, que têm a inteligência emocional. Primeira coisa, então, é essa positividade, né? Conseguir pensar positivo diante das situações. É fácil? Nem sempre, né? Quando estamos vivenciando uma situação difícil, passando por uma crise, com uma situação conflituosa, normalmente a nossa tendência é o quê, gente? Pensar realmente, não, mas isso está acontecendo assim, 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 eu não consigo ver solução para isso, né? O problema é persistente. A nossa tendência é pensar dessa forma, né? A gente vem esse turbilhão de pensamentos. Então, mudar isso nem sempre é fácil, mas é possível, né? Então, uma outra coisa importante aqui, descrever os nossos sentimentos e as nossas emoções.
normal, que vai ajudar a reconhecer, né, e fazer diferente. Normalmente, as pessoas descrevem as emoções assim como boas ou ruins. E elas generalizam isso, então fica mais difícil para a gente entender, né? Ou seja, eu estou no momento de ansiedade, eu estou extremamente agitada, eu estou inquieta, o sono está ruim, né? Essa ansiedade está me tirando a minha concentração, essa ansiedade está me tirando o foco, né? Eu estou dispersa, desatenta, eu não consigo resolver, concluir uma atividade. Então eu vou descrevendo o que isso vai acontecendo comigo, e aí eu começo a realmente pensar nas soluções. Então é descrever, né? Eu estou com raiva, o que está acontecendo? Eu estou tremendo, né? Normalmente a raiva ela traz muita descarga, né? Que a gente fala da adrenalina aí, que é corporal, né? Eu estou tremendo, eu estou vermelha, eu estou coração palpitando, né? Eu estou com vontade de quebrar o meu computador, enfim, descrever o que está acontecendo dentro dessas emoções e desses sentimentos. Assertividade, eu não falei, né? É um outro conceito, é uma outra habilidade muito importante para a gente pensar, que quando também desenvolvemos esse autoconhecimento, conseguimos ser mais assertivos, né? Então, a assertividade é o quê? É essa habilidade de me posicionar, de me colocar, de falar realmente o que eu penso, sem agredir, sem desrespeitar, né? Sem incomodar. Eu ser assertivo também é uma característica dessa inteligência emocional. Eu saber me posicionar de uma forma adequada, no momento adequado, sem prejuízos para mim ou para as pessoas ao meu redor. Ainda, não se ofender, né? Por quê? Porque a gente vê muito isso em lugares de atendimento, né, gente? Aeroporto é um exemplo que a gente vê. Quando um voo é cancelado, que a pessoa tem um compromisso sério, que a gente, lógico que se nós estamos viajando, nós temos algum compromisso, mas às vezes vamos pensar de passeio, tranquilo, o voo foi cancelado, né? Normalmente, né? Tá bom, vamos esperar. Mas a gente vê como que as pessoas alteram diante dessas situações, né? Eu e minha família vivenciamos uma vez isso. Nós estávamos fora e teve um problema lá de um vulcão e os aeroportos ficaram todos fechados. Nós ficamos quase um dia no aeroporto, esperando o voo, né? Sentamos, arrumamos nossas coisas, ficamos lá, jogamos, né? Os meninos jogando a dedanha, foram criando situações ali para ir passando o tempo. Mas o que a gente percebeu ao redor das pessoas extremamente agressivas, irritadas com o outro. Desculpa, meu cachorro ficou bravo. As pessoas, então, assim, perdendo realmente a paciência, que quer dizer o quê? Não tendo essa habilidade, né, de lidar com o problema, que estava desconfortável, realmente estava extremamente desconfortável, né? Mas que não tinha como fazer nada. E aí, o que a gente via? A agressão com os atendentes lá, né? Brigando com o outro, enfim. Quando a gente vivencia uma situação, a gente precisa o quê? Entender o lado do outro, né? Ninguém, né? Foi um problema, natural, não tinha como ser diferente, não tínhamos mesmo como sair de lá. Então, o que a gente precisa pensar? Aceitar aquilo, né? Aceitar e lidar com aquilo de uma forma positiva, equilibrada, né? Sendo empático, entendendo o outro, também sem julgamento, sem crítica, né? E o mais importante, não levar isso, como eu disse, para o lado pessoal, né? Porque se uma pessoa agride o outro ali, o nervosismo é dela, a raiva é dela, o outro não pode levar para o lado pessoal, né? Quando alguém fala alguma coisa que não está relacionada, porque houve um descontrole,
Se a gente leva aquilo para o lado pessoal, isso vai nos incomodar também. E às vezes a nossa reação é o quê? Nós já falei na reação, a nossa ação é reagir diante daquilo, de uma forma impulsiva, de defesa. E às vezes vamos ser também desrespeitosos. Então, outra característica que a pessoa, né, com a inteligência emocional vai desenvolver, é essa questão de não levar para o lado pessoal. Muito bem, olha só, para a gente ir fechando a nossa live aqui, o que nós vamos pensar? Então, que essa inteligência emocional, ela é um diferencial atualmente, né? Conhecimentos, outras habilidades as pessoas às vezes têm, mas ter esse controle diante dos conflitos, diante das crises, dos problemas, e relacionar com o outro de uma forma equilibrada, né? Respeitosa e adequada, eu acho que é o grande diferencial. No mundo organizacional é o que a gente fala que é a chave do sucesso. Né? Porque currículos, nós temos pessoas com currículos extraordinários, né? Eu dou aula na faculdade e às vezes os alunos falam algumas coisas relacionadas a isso, né? Tem alguns professores doutores com currículo extraordinário, mas às vezes não tem uma habilidade. Lógico, eu não estou falando só desse aspecto, né? Mas eu estou falando da questão da inteligência emocional, como que ela é importante. Não adianta eu ter muito conhecimento teórico se eu não sei lidar com o outro de uma forma satisfatória. Tá bom? Pessoal, eu acho assim, como todos os assuntos, né? A gente poderia falar, poderia estender. Deixa eu só ler aqui, nessa pandemia também precisamos ter a nossa... Sim, mais do que nunca, né? E aí, por isso que eu falo que é um bom momento da gente treinar é exatamente disso, desse momento que nós estamos vivenciando, né? Que ainda está tão conturbado aí. Conseguimos ver uma luz, né? Mas ainda precisamos exercitar a nossa paciência, a nossa tolerância, né? O nosso isolamento, enfim. É um bom momento para a gente começar a praticar a nossa inteligência emocional, ok? Gostaria de agradecer, colocar para vocês, nós fizemos esses encontros semanais, né, sobre o autoconhecimento. A partir agora de março, essa é a última semana de fevereiro, a partir de março os nossos encontros serão mensais. Toda primeira quarta-feira do mês eu vou estar aqui com vocês falando algum aspecto do autoconhecimento. Sempre aberto, né, para sugestões, para dicas mesmo de temas que vocês gostariam, né, sugerir algo que vocês gostariam de que nós pudéssemos compartilhar aqui. Eu falo dessa troca que é tão rica, às vezes eu consigo acompanhar mais a legenda, às vezes menos assim, mas sempre que vocês trazem algum exemplo que muito enriquece. Então, sempre lembrem, né, aberto a essas sugestões de tema, aberto a perguntas. Se quiserem, né, eu sempre falo, deixar alguma mensagem lá no meu Instagram pessoal, sempre que possível, assim, o mais rápido eu respondo. Às vezes demora um pouco por conta, né, das atividades que eu tenho, mas sempre vai ter um tempinho aí para poder responder. Então, a partir do mês que vem, a gente vai ter um encontro mensal, toda primeira quarta-feira. Muito bem, agradeço a presença de todos vocês, sempre é muito bom estar aqui, né? Um desejo de boa noite para vocês, um bom descanso e nos encontramos na próxima semana. Tchau, pessoal, obrigada, boa noite.